de pauta essa matéria e que foi 20 dias para a gente analisar a matéria. Tá? Esse foi um fato que chegou até mim, né? Eu tive com o presidente da casa e perguntei ele qual era a matéria, porque até você estava lá na sala, né? Você entrou na sala, eu sabia qual era a matéria que estava sendo discutida. E aí, no dia seguinte, eu protocolei o documento pedindo que tirasse de pauta por 20 dias, para que o sindicato pudesse analisar a matéria. Diante disso, eu estava no curso hoje, já me ligou e pediu que eu passasse na frente, o prefeito quer falar comigo. Aí foi eu e o companheiro Edson, né, e lá estava o Vantuil, junto com o secretário, onde nós votamos que há alguma discrepância, a gente entende que existe alguma discrepância dentro do projeto e que prejudica o servidor. Isso a gente botou para ela que existe alguma discrepância. Porque, por exemplo, eu não entendo que eu posso ter hoje um servidor que ele perde o concurso de 40 horas, ensino fundamental completo, e ele ganha 891, enquanto eu tenho servidor que perde o mesmo concurso, a mesma carga horária, ganha 926. Eu não posso admitir hoje, dentro do plano, que nada contra a classe, que um servente ganhe igual um profissional. Isso aí, Marcelo, é uma coisa que eu vi, né, e que foi até onde eu questionei a respeito disso. Certo? Então, a informação que a gente teve é que estaria sendo consolidada a lei, que não havia nenhuma alteração dentro do plano, né? Eu não sei o plano, eu não vi ele, eu vi assim superficialmente, mas deixa aqui para os servidores que o plano de cargo salário a gente tem que pegar para botar. Marcelo, a gente hoje não podemos mais ganhar o salário que ganhamos. Entendemos que a melhoria para o servidor é a gente já sentar com a prefeita, né, para isso até eu falei para ela uma reunião para a semana que vem, para poder juntar junto com a comissão, a gente sentar com ela, discutir a questão do plano e que esse plano seja implementado o mais rápido possível para entrar no orçamento desse ano, para que o ano que vem a gente consiga garantir o plano de salário dos servidores. Essa é a proposta do sindicato, para que a gente comece a sentar hoje, já que a gente teve, desde o começo do governo, a promessa que o plano ia sair. E já que ele não saiu e que houve essa alteração, essa questão da votação da lei, a gente aproveita essa oportunidade que a gente quer que o plano de cargo salário do servidor ele seja implementado. E de preferência que a casa vote para que a gente possa estar implementando ele esse ano, para que ele entre dentro da LOA, para o ano que vem a gente está garantindo a melhoria e o descolamento do plano, porque o que eu vi aí, Marcelo, não foi o plano, foi só a metade do plano, porque ele não tem a progressão, ele só tem um salário. O que está aí, que eu vi no projeto, só tem salário. E isso hoje a gente quer muito mais, a gente não quer só salário, a gente quer a nossa progressão, a horizontal e vertical do plano. Produtividade. Entendeu? A gente quer toda a questão hoje que vem contra o servidor. Essa é uma briga do sindicato. O plano fala em progressão, mas não tem as tabelas aqui. Tiraram as tabelas. Falar de família. Hoje o médico que entra contratado é a mesma coisa que eu, mas é isso que o plano tem que alcançar. Que os servidores antigos, no caso do Alimento, enfim, os servidores antigos. A gratificação por ter um serviço anual. Progressão por mérito. Agora, presidente, o senhor concorda que a maior falha desse processo de votação foi esse projeto ter vindo para essa casa, sem análise do sindicato, sem consultar as classes? Isso é uma forma, no mínimo, antidemocrática de se fazer o processo. Não consultar a classe. Debaixo dos panos. Antes eu só quero aqui colocar uma questão. Pelo menos no período que eu estava lá,
eu não assisti outro assunto diferente do tema organização social. Bom, se depois que eu me retirei do gabinete da prefeita, se aí então o senhor transmitiu à prefeita toda essa preocupação no tocante a essas funções, aí já é outra questão. Mas no período que eu estive no gabinete, inclusive o senhor Edson estava presente, o Edson mesmo repetiu que a preocupação era que o projeto tratasse de implantação de organização social na saúde, e que não era o caso. Bom, aí se depois, após a minha saída do gabinete, aí o senhor então passou a discutir esses assuntos, aí realmente eu não estava presente. Mas pode continuar e até responder a pergunta da Gabriela. Marcelo, com relação ao projeto, eu acho que tudo que se diz respeito aos servidores, eles têm que tomar ciência. Essa é uma questão que o sindicato defende. Tudo que diz com relação ao servidor, por mais que a gente concorde, ele tem que tomar ciência. Então, quando a gente bota hoje que a defesa do servidor, que o servidor hoje ele é mal remunerado, a gente sabe disso. A gente briga para melhorar esse salário. Tanto é que a gente briga que o sindicato, no meado do ano, você esteve presente, a gente começou a fazer uma mobilização onde a gente pediu que a mobilização, o processo era de melhoria salarial, né? Quanto à lei das gratificações, que a gente achava que as gratificações ela era um tanto quanto errada, porque daria só condições a uns e ao outro não. E nós começamos um projeto onde a gente tivemos alguns servidores e com a sua presença, a presença do vereador Nilson, a gente até conseguiu parar em frente à Câmara, mas não conseguimos avançar na discussão onde a gente defendia ali a melhoria salarial. E isso é uma preocupação do sindicato. Essa é a preocupação hoje de estar dando melhores condições ao servidor. A preocupação hoje é que eu amanhã eu tenho que me aposentar. Então eu tenho que fazer progressão hoje para mim amanhã eu me aposentar com salário decente. Ou pelo menos tentar ter um salário decente. Porque se enquanto nós não brigarmos com uma melhoria, isso vai ficar difícil. Então eu concordo, Marcelo, que hoje o sindicato defende a categoria. É muito gratificante para mim, como presidente do sindicato, hoje ver que o povo, há 6 meses atrás, nós não conseguimos reunir o povo, que hoje eles estão reunidos. Né? Hoje a gente pode dizer que temos força, que podemos brigar pela nossa melhoria. E que a grande questão é a gente sentar com o governo, junto com a comissão, e discutir a questão do nosso salário. Do plano de cargo salário. Aí a gente fala, Marcelo, não plano de cargo salário, mas plano de cargo salário e carreira. Me manda o número. Não. Aí a gente fala em plano de cargo salário e carreira. Que é para a gente poder, hoje, estar garantindo uma melhoria para o servidor. Além do plano de cargo salário, a gente hoje tem alguns setores que não recebem a insalubridade, né? E aí a gente está brigando por isso. A gente hoje já tem, o sindicato tem processo com relação ao pessoal do raio-x que fizeram concurso para 24 horas. Estão exigindo deles trabalhar 40 horas, e eles estão tendo uma perda de 16 horas. Hoje já existe um processo com relação a isso, e a informação que eu tenho é que o governo vai reparar e vai pagar o retroativo que foi descontado do servidor, porque o servidor hoje pega 16 horas, né, onde ele tem que estar 24 horas no raio-x, e a outra 16 horas. A secretária, na época, queria que ele fizesse em outro setor, como ele é concursado como o raio-x, ele não poderia fazer em outro setor. Então a gente tem essa briga, a gente tem a briga hoje com relação ao pessoal, agente de endemia, do salário de 2014, que a gente está pedindo retroativo,
desde a época em que o projeto foi votado, foi em julho. Então a gente já tem esse processo, a gente tem outros processos tramitando com relação a servidor. O sindicato não está parado, a gente não tem feito a divulgação, mas o sindicato continua andando. A gente tem um processo do pessoal que a gente quer saber para onde foi o dinheiro que foi retirado da conta do pessoal, foi pago como complementação salarial, depois foi devolvido. O sindicato hoje tem processo com relação a isso. Então, Marcelo, o sindicato hoje, ele é atuante. É o que nós temos algumas dificuldades, é porque hoje, todo o trabalho do sindicato eu faço hoje no meu carro, se eu estiver aqui em algum lugar, eu vou no meu carro, a gente não tem renda. O sindicato hoje tem um processo com relação ao desconto sindical no município. E até agora a justiça ainda não bateu o martelo, mas a gente tem um mandato de segurança com relação ao desconto sindical, e isso ele viabiliza. Hoje o sindicato está andando, a gente está com pouca condição de andar, mas que o sindicato hoje faz esse trabalho, o sindicato hoje tem a preocupação com o servidor. Nós temos essa preocupação. Também temos preocupação onde o servidor chega lá com algum problema que a gente consegue sanar ele, que é o problema que a gente consegue, de repente, ter uma reunião com o secretário e resolver. Tem vários problemas que quando chega no sindicato e a gente vai lá, marca uma reunião com o secretário, marca uma reunião com o prefeito, para poder resolver esses problemas que às vezes é problema que a gente resolve direto com o secretário. Não precisa hoje, de repente, você ter uma audiência, para poder resolver isso. A gente consegue resolver. A gente teve problema aqui de servidor que foi perseguido e que a gente chegou lá para o secretário e conseguimos resolver. Foi o servidor que era jogado de um lado para o outro, a gente foi lá e conseguimos resolver. Servidor que estava sem pegar a sua insalubridade em alguns setores e nós fomos lá e conseguimos resolver. Hoje ele recebe essa novidade. Então o sindicato, ele tem hoje, por moral, de brigar em defesa do servidor. Nós não vamos ficar hoje à mercê de ninguém. Eu não tenho nada que me impeça hoje de brigar. Eu nunca tive. Eu não tenho carro comissionado, eu não ganho da prefeita. Secretário, posso fazer uma sugestão? Dentro desse período que foi aberto vistas global, se não teria como, o senhor deve ter uma pauta das reivindicações, o que cada categoria deseja, o que cada categoria pleiteia. Dentro desse inteirinho, desse prazo que foi aberto vistas, foi proposto também uma audiência pública, que pode ser feita até nessa casa, para o horário da sessão. Não teria como trazer a prefeita municipal, o secretário, o sindicato, alguns servidores, para discutir pontualmente essa pauta, para tentar avançar com esse plano de carreira? O que a gente procura hoje estar fazendo, a gente está tentando fazer isso, Marcelo, porque no decorrer do tempo, a gente tinha conversado com a prefeita que o plano ia sair no meado do ano. Então, no meado do ano ele sairia. Houve a crise, o argumento que houve a crise, a gente não conseguiu implementar isso. Mas o meu interesse hoje é que a gente traga para a discussão essa questão do plano, até mesmo que a visão que a gente tem é que o plano anterior está muito defasado, então tem que atualizar ele e trazer para a realidade do servidor hoje. Então essa é uma questão que o sindicato está buscando isso, até mesmo para poder a gente estar dando uma melhoria hoje e fazer um plano contento a todos, que possa atender a todos. Inclusive a gente tem hoje o plano SUS, que é o plano da saúde, que é um plano que já é da saúde, e que já está, até falei com a Laura, para apresentar para ela, para poder a gente discutir o plano SUS, que é o plano do pessoal da saúde. Então, o sindicato já tem isso, no sábado, e a gente está trazendo isso para poder melhorar para o servidor. Ademir, todas as suas colocações foram pertinentes. Eu acho que o plano, e aí no caso, você usou bem o termo, plano de carreira, cargos e salários, o plano de carreira, isso tudo é pertinente. Fez um preâmbulo da atuação do sindicato, louvável, e tem que ter o sindicato para estar batalhando pelas questões do servidor. Em primeiro lugar, quero deixar claro que assim que a mensagem chegar a essa casa,
Essa casa vai estar apreciando, chamando o sindicato para comissão, dessa maneira, está de acordo, todos os segmentos estão sendo contemplados, a casa vai estar favorável. Isso é óbvio, tem que se atualizar. A gente também se propõe a estar colocando na OAB no ano que vem, é um compromisso que a casa assume, isso chegando onde chegar o orçamento para 2016. Esse é um ponto. A minha questão em relação, mas aí a gente está falando de outra questão, vou trazer para a sessão de hoje. Se de fato, porque nós como vereadores e representantes, a gente tem que ir fazer o que é melhor para a população, o que é melhor para o funcionário. Esses dois projetos, que aí não tem nada a ver com a carreira, né, com o plano de carreira, o sindicato acha viável mesmo contemplar e retirá-los de pauta pelos 10 dias que inicialmente foram propostos, ainda vai ser discutido, mas pelo prazo, e aí o sindicato o sindicato fala pelos servidores para que isso seja retirado de pauta, esses dois projetos. É você. Desapensa do processo. Sai fora disso. A responsabilidade não é sua, exatamente. A prefeita nunca pagou correção salarial se baseando na inflação acumulada. Ela sempre deu um percentual muito pouco. Nós nunca recebemos data base com relação à inflação acumulada. Se a gente fizer um recesso e não está discutindo rapidinho com eles, presidente, aí vem a colocação, a gente faz um recesso. Tá bom. A minha preocupação de retirar de pauta é para não atrapalhar os diretores e os agentes de saúde. É só por isso. Essa é só a minha preocupação. Não atrapalha nada. Tem que ser específico. Faz uma lei separada. Ele está falando isso agora. Marcelo está falando isso agora. Faz a lei separada. Tira de pauta do processo. Faz uma lei separada. Somente o projeto. É isso aí, exatamente. Só para explicar. Só para explicar. Só para desestruturar, gente. Cansado? Essa casa não tem competência legal, né, para desapensar ou dividir a matéria. O que se pode é aguardar que o executivo elabore paga retroativo depois de maneira individual e remeta esta casa. Agora eu vou solicitar que o senhor remeta ao executivo para ver uma discordância, uma discussão que não está chegando a um consenso, o senhor devolva ao executivo e dizer ainda, presidente, que essa questão, esse apelo de dizer que o agente comunitário senão vai ficar sem pagamento e vai voltar atrás, isso é forçação de barra. Paga retroativo, Marcelo! Covardia! Lei específica para vir desabotar de processo. Não me sinta ameaçada. Como é que vai consolidar ela? Vai consolidar o que isso não foi votado. Os servidores, agentes comunitários de saúde, há muito vem brigando pela gratificação que já tinha sido dada e que a velha secretária determinou muitas vezes que se comprasse bicicleta, que se tivesse outros ativos para não pagar aquela gratificação. No mês de junho de 2014, o presidente Dilma fez por decreto uma lei que diz que tem que ser pago. Então, se tem que ser pago, essa lei já deveria ter sido feita, já deveria ter passado por essa casa, sido votada e garantir os direitos, não colocar em questão, se eu não fizer isso, o plano vai ser prejudicado. Isso não existe. A lei, Marcelo, a lei tinha que ser votada, mas aí não fica a cargo nosso de... Eu vou pedir ao presidente do sindicato para concluir, porque a matéria está aberta à discussão e pode um colega vereador querer ainda ir para a discussão. Eu agradeço a oportunidade e boa noite a todos.